Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje faremos a leitura do Informativo de Jurisprudência número 1143 do STF, o Supremo Tribunal Federal, no material comentado pelo professor Márcio Cavalcante do site Dizer o Direito. Esta é a versão resumida, então caso tenha qualquer dúvida, corre lá no site e baixe a versão completa gratuitamente para aprofundar seu conhecimento. Antes de começar, gostaria de rapidamente pedir para você já deixar aí o seu like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Isso ajuda muito o canal e também é uma forma da gente ter um feedback positivo, saber que esse conteúdo tem te ajudado e assim também se motivar a continuar fazendo este tipo de conteúdo para auxiliar no seu estudo, tudo bem? Então, dito isso, vamos começar com o direito constitucional, falando de dignidade da pessoa humana. É inconstitucional norma municipal que veda menções à identidade, ideologia ou orientação de gênero nos currículos escolares da rede pública local. Importante: os municípios não têm competência para legislar sobre currículos, conteúdos programáticos, metodologias de ensino ou modos de exercício da atividade docente. A tentativa de proibição de certos conteúdos pedagógicos por lei municipal, como foi o caso em questão, é inconstitucional, pois invade a competência da União, que já exauriu a matéria por meio de legislação federal, especialmente a Lei nº 9.394 de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A proibição de inclusão de expressões como identidade de gênero, ideologia de gênero e orientação de gênero no Plano Municipal de Educação viola princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º da Constituição da República Federativa do Brasil, e a igualdade entre homens e mulheres. Artigo 5º, inciso 1. Esses princípios devem ser interpretados à luz dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, que têm prevalência inclusive nas relações internacionais. A dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental que exige o reconhecimento e a proteção da identidade de gênero e orientação sexual. Qualquer norma que tente restringir ou proibir a expressão dessas identidades viola não apenas a Constituição Federal, mas também tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto de São José da Costa Rica. O direito à educação inclui a obrigação do Estado de capacitar os cidadãos para participarem de uma sociedade livre e plural. Isso envolve a promoção de valores como a compreensão, a tolerância e a amizade entre diferentes grupos sociais, raciais e religiosos, conforme estabelecido por normas internacionais de direitos humanos. A educação deve incluir a discussão sobre as diferentes concepções de gênero e sexualidade, como parte do compromisso do Estado com a promoção da igualdade e da não discriminação. O Estado deve se abster de interferir em condutas individuais que não prejudiquem terceiros e deve buscar viabilizar os planos de vida dos indivíduos, preservando a neutralidade estatal. Qualquer tentativa de o Estado impor um modelo de expressão de identidade é considerada uma violação dos direitos fundamentais. A inclusão de temas relacionados a gênero e sexualidade nos currículos escolares é vista como uma medida essencial para a promoção de uma sociedade igualitária e para a proteção dos direitos humanos. A exclusão desses temas fere o princípio da pluralidade e da igualdade, fundamentais para a construção de uma sociedade livre e justa. Educação. As escolas devem combater discriminação por gênero ou orientação sexual. As escolas públicas e particulares têm a obrigação de coibir o bulimento e as discriminações por gênero, identidade de gênero e orientação sexual, bem como as de cunho machista, contra meninas cisgêneras e transgêneras e homotransfóbicas, contra homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais, em geral. O STF conferiu interpretação conforme a Constituição ao artigo 2º, inciso 3 do Plano Nacional de Educação, PNE, Lei nº 13.005 de 2014, para reconhecer a obrigação das instituições de ensino nesse sentido. O PNE tem entre seus objetivos a erradicação de todas as formas de discriminação.
mas é necessário explicitar que isso também abrange as discriminações de gênero e de orientação sexual. Essa explicitação torna a norma mais protetiva e alinhada com o Comando Geral de Igualdade, de Respeito à Dignidade Humana e do Direito à Educação da Constituição Federal. O direito à educação deve estar orientado para assegurar o pluralismo de ideias e combater toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Além disso, o Estado brasileiro tem o dever constitucional de agir positivamente para concretizar políticas públicas repressivas e preventivas, incluídas as de caráter social e educativo, voltadas à promoção da igualdade de gênero e de orientação sexual. Poder Executivo. É inconstitucional o dispositivo de lei ou da Constituição Estadual que preveja que cabe aos Conselhos de Saúde decidirem sobre a contratação ou convênio de serviços privados. São inconstitucionais normas estaduais que restringem a competência do governador para decidir e deliberar sobre a contratação ou convênio de serviços privados relacionados à saúde. Essa previsão viola o princípio da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal. Tribunal de Contas. O Estado-membro é parte legítima para executar crédito decorrente de multas simples aplicadas por Tribunal de Contas do Estado, mesmo que a autoridade punida seja um gestor municipal. Importante, compare com o informativo 1029 do STF. O ente federativo lesado tem legitimidade para executar imputação de débito e multa proporcional ao dano causado ao erário impostas pelos tribunais de contas. Por sua vez, quando se tratar de multa simples, aplicada em razão da inobservância de normas financeiras, contábeis e orçamentárias, ou como consequência direta da violação, a deveres de colaboração, obrigações acessórias que os agentes fiscalizados devem guardar em relação ao órgão de controle, o ente político a que é vinculado o Tribunal de Contas, que possui legitimidade para sua cobrança. No julgamento da ADPF 1011, o STF decidiu acrescentar o item 2 na tese fixada no tema 642. 1. O município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. 2. Compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por tribunais de contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de direito financeiro ou ainda do descumprimento dos deveres de colaboração impostos pela legislação aos agentes públicos fiscalizados. Ministério Público. A Lei Orgânica Estadual do Ministério Público pode exigir que o Procurador-Geral de Justiça seja um procurador de justiça, ou seja, pode proibir que promotores de justiça sejam PGJ, que é o Procurador-Geral de Justiça. Importante: os estados devem seguir as normas estabelecidas pelo artigo 128, parágrafo 3º da Constituição Federal ao escolher o Procurador-Geral de Justiça. Artigo 128, parágrafo 3º. Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para a escolha do seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Vale ressaltar, contudo, que a formação da lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral de Justiça pode incluir critérios adicionais, desde que a eleição ocorra entre membros da carreira do Ministério Público, respeitando o artigo 128, parágrafo 3º da Constituição. Lei Orgânica do Ministério Público Estadual que restrinja a elegibilidade aos procuradores de justiça é válida. Isso porque esses procuradores são membros da carreira do Ministério Público, cumprindo, portanto, a exigência do artigo 128, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88. O critério de elegibilidade, que restringe a escolha aos membros mais experientes, como os promovidos ao cargo de Procurador de Justiça, é razoável e dentro da discricionariedade do legislador estadual. Em suma,
não viola o princípio da igualdade, norma de lei orgânica do Ministério Público Estadual que restringe a escolha do chefe da instituição aos procuradores de justiça, pois há razoabilidade na exigência de maior experiência dos candidatos. Ministério Público. São inconstitucionais as expressões sumário e desburocratizado previstas no artigo 1º da Resolução 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que trata do procedimento de investigação criminal, PIC, do Ministério Público. O MP pode investigar crimes por conta própria, mas não preside inquéritos policiais. Importante: a atribuição da função investigativa ao Ministério Público tem respaldo tanto na Constituição quanto em leis infraconstitucionais. A realização de diligências investigatórias e a requisição de instauração de inquérito policial são funções que a Constituição atribui ao Ministério Público. Assim, o Ministério Público possui competência concorrente para realizar investigações criminais, podendo legitimamente colaborar no sistema acusatório para a obtenção de provas necessárias a uma acusação penal. Vale ressaltar, no entanto, que é vedado ao Ministério Público presidir o inquérito, uma vez que essa é uma atribuição exclusiva da polícia. A legitimidade do poder investigatório do Ministério Público não significa que ele esteja imune a restrições ou controles. O artigo 1º, caput da Resolução número 181 de 2017 do CNMP prevê que o procedimento investigatório criminal realizado pelo Ministério Público é instrumento sumário e desburocratizado. O STF decidiu que essas expressões, sumário e desburocratizado, são inconstitucionais. Os registros, prazos e regras previstos para instauração e conclusão de inquéritos policiais são igualmente aplicáveis aos procedimentos investigatórios criminais, PICs, do Ministério Público. A Constituição Federal não autoriza a instauração de procedimentos investigatórios que sejam de natureza abreviada, flexível ou excepcional. Sistema Financeiro Nacional. AMP 2170, dígito 36 de 2001, que trata sobre capitalização de juros, não violou o artigo 192 da Constituição Federal. A reserva de lei complementar referida no artigo 192 da Constituição Federal não diz respeito a toda e qualquer matéria relativa ao SFN, Sistema Financeiro Nacional, mas somente a que se relaciona à regulamentação de sua estrutura. É constitucional, por não tratar de matéria sujeita à reserva de lei complementar, norma de medida provisória que admite a possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, SFN. A medida provisória número 1963, dígito 17 de 2000, atual MP 2170, dígito 36 de 2001, permitiu a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 ano. Exemplo, capitalização mensal para as instituições financeiras, desde que expressamente pactuada. O STF considerou que essa MP é constitucional. Não houve ofensa ao artigo 192 da Constituição Federal. Isso porque a reserva de lei complementar prevista no artigo 192 da CF não diz respeito a toda e qualquer matéria relativa ao SFN, mas somente a que se relaciona à regulamentação de sua estrutura. Deste modo, visto que a MP impugnada trata apenas sobre a periodicidade da capitalização dos juros nos contratos de mútuo celebrados pelas instituições integrantes do SFN com seus clientes, esse assunto não se enquadra como estrutura do SFN. Os contratos de mútuo são negócios jurídicos regidos por leis ordinárias, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil. Logo, não havia qualquer impedimento para que isso fosse tratado como medida provisória, ou melhor dizendo, não havia qualquer impedimento para que isso fosse tratado por medida provisória. Não houve ofensa ao artigo 62 da Constituição Federal de 88. O STF somente analisa os requisitos de relevância e urgência das medidas provisórias quando há evidente desvio de finalidade ou abuso do poder político do chefe do Poder Executivo. No caso concreto, não houve abuso ou desvio de finalidade na edição da MP. Direito administrativo. Servidores públicos. São inconstitucionais leis estaduais
que prevejam recomposição linear dos vencimentos e funções gratificadas para recompor as perdas inflacionárias, sem que a sua iniciativa tenha sido do chefe do Poder Executivo. São inconstitucionais por vício de iniciativa, artigo 37, inciso 10, cumulado com o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 e a linha A da CF, leis estaduais deflagradas pelos poderes e órgãos respectivos que prevêem recomposição linear nos vencimentos e nas funções gratificadas de seus servidores públicos, extensiva a aposentados e pensionistas, com o intuito de recuperar a perda do poder aquisitivo da moeda. A revisão geral anual da remuneração de servidores públicos, conforme o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme estabelecido no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A da Constituição. A revisão geral anual não se confunde com o aumento real de remuneração, sendo destinada apenas a recompor a perda do poder aquisitivo da moeda, sem gerar ganho real para os servidores. Quando ocorre um ganho real, trata-se de reajuste e a iniciativa legislativa deve ser específica para cada poder ou órgão com autonomia administrativa, financeira e orçamentária. As leis estaduais do Rio Grande do Sul impugnadas, leis número 14.910, 14.911, 14.912, 14.913 e 14.914 de 2016, foram consideradas inconstitucionais porque visaram a recompor perdas inflacionárias, caracterizando-se como revisão geral anual, mas não foram de iniciativa do chefe do Poder Executivo, conforme exigido pela Constituição Federal. Direito empresarial, sociedades anônimas. É constitucional o artigo 289 da Lei da SA, na redação dada pela Lei nº 13.818 de 2019, que dispensa a publicação dos atos societários das sociedades anônimas no Diário Oficial. A Lei nº 6.404 de 76 prevê diversos atos que deverão ser publicados pelas sociedades anônimas. Como deverão ocorrer essas publicações? Antes da Lei nº 13.818 de 2019, o inteiro teor do documento ou ato deveria ser publicado no Diário Oficial e também em um jornal de grande circulação. Depois da Lei nº 13.818 de 2019, o resumo do documento ou ato é publicado no jornal impresso e o seu inteiro teor é divulgado no site deste jornal. Não foi mais necessária a publicação no Diário Oficial. O STF considerou que essa alteração é constitucional. É constitucional lei que dispensa a publicação dos atos societários das sociedades anônimas no Diário Oficial, mas mantém a obrigatoriedade de divulgação em jornais de ampla circulação, tanto no formato físico, de forma resumida, quanto no formato eletrônico, na íntegra. Essa previsão não viola os princípios da publicidade, da primazia do interesse público, da segurança jurídica e do direito à informação. Direito penal. Lei de drogas. Decisão do STF quanto ao porte de pequena quantidade de maconha para uso pessoal. Bom, pessoal, antes de fazermos a leitura deste julgado, gostaria de dizer que é de extrema relevância, teve grande repercussão assim que publicado, tá? Já vem sendo aplicado, tudo bem? E vai ser, com certeza, tem grande chance de cair no seu concurso. Então, muita atenção a este julgado. Importante. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com a apreensão da droga e a aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela, artigo 28, inciso 1, e de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, artigo 28, inciso 3. As sanções estabelecidas nos incisos 1 e 3 do artigo 28 da Lei nº 11.343 de 2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ.
até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do artigo 28 da Lei nº 11.343 de 2006 será dos juizados especiais criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343 de 2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis ativa ou 6 plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional venha legislar a respeito. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercância, como a forma de acondicionamento da droga, circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes. Nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio. 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. Bom, pessoal, terminamos por aqui a leitura do nosso informativo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se esse conteúdo foi útil, peço mais uma vez, deixem o seu like. Isso nos ajuda a ter um feedback positivo, ver que o conteúdo tem sido útil para vocês e assim poder continuar com esse trabalho. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!